Inveja alheia, o combustível da fênix. Elas sempre me olharam com olhos de serpente, um sorriso doce, mas o veneno escorria nas entrelinhas. E eu me encolhia até o dia em que eu entendi que aquela inveja não era sobre mim. Era um espelho quebrado refletindo a fênix que elas temiam despertar em si mesmas. Cada palavra ácida, cada olhar cortante era o grito surdo de uma asa engessada. Jung sabia, a sombra alheia é um convite à nossa própria iniciação. Então eu parei de sangrar e comecei o quê? A tecer as minhas penas com os cacos daquele espelho. Hoje eu revelo como eu transformei o veneno da inveja no vento sob as minhas asas. E se você já foi alvo desse olhar que paralisa, essa história é a fórmula alquímica para você nascer do fogo alheio. Bem-vindos ao Caminho é Carmim. Eu sou Cristiane Nohara e se você gosta de desvendar sonhos, símbolos, arquétipos, ouvir sua intuição, todo o sussurro da sua alma, exclamando a sua sabedoria interior que você nega a ouvir, mas que chegou a hora e o momento, então esse é o espaço correto. Você achou, você chegou, e aqui eu vou te trazer um mapa de como você fazer essa arqueologia buscando o seu interior, o seu tesouro interior, buscando, escavando, indo nas suas profundezas, encarando as suas sombras para que você conheça quem você é de verdade. Então se inscreva aqui no canal, não perca mais tempo, ative o sininho e conte para mim a sua história. Conte nos comentários que eu vou adorar ter você aqui e curta esse vídeo para eu saber que vocês estão gostando, para eu ter esse feedback. Então vamos lá, eu vou começar agora a contar um pouquinho de toda essa trajetória que vem há décadas. Há um mito grego antigo que poucos entendem de verdade. São o das fúrias. Vocês já ouviram falar? Não eram monstros, elas eram justiceiras divinas. Elas perseguiam quem cometia crimes contra a própria alma. E sabem o que descobri? Que elas vivem em mim, elas vivem em nós e talvez em você de uma forma que você ainda não consiga compreender. Então, hoje eu vou revelar como uma visão de ser aprisionada num espelho por falsas sacerdotisas, uma asa quebrada de fênix e até o Renato Russo num banheiro de hotel em Manaus. Foram peças de um quebra-cabeça cósmico que me ensinou que a sua maior prisão pode vir de quem pede a sua luz e a sua libertação de quem você menos espera. Então vamos lá. Primeiro, a armadilha, né, do espelho da inveja. Então, há 5 anos, quando eu fazia as constelações, tinha aquele bug, numa live do Instagram me veio uma pessoa me pedindo socorro. E eu ajudei aquela mulher com toda a minha magia. Eu a vi em meditação, uma sacerdotisa ferida. E o que eu fiz? Eu dei meu fogo para curá-la. Mas o que ela me fez? Me trancou no espelho. Simbolicamente, é claro, aquela visão de eu ser colocada, trazida por uma pessoa para ajudar a um pedido de socorro e eu ser aprisionada dentro de um espelho. Tá? Isso foi numa visão de imaginação ativa. Simbolicamente, é claro, mas ela ali falou: é você entrando no espelho. Mas eu senti uma dor real. Naquele momento, eu senti meu ombro esquerdo como se ele tivesse quebrado. E eu fiquei com aquela dor por um bom tempo, como a asa de um pássaro. Por quê? Porque essa sutilidade
de uma sincronicidade com efeito físico, inveja. Ela não queria a minha luz, ela queria apagá-la. E aqui está o alerta solene: cuidado com quem você ajuda. Algumas almas são tão vazias que sugam seu brilho não por gratidão, mas por ódio de não brilharem. E o pior, isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Amigas que puxaram meu tapete, irmãs espirituais que me traíram, todas seguindo o mesmo roteiro. Me ajuda, você é incrível. Nossa, como você é inteligente, quanta sabedoria. Tac, tac, facada nas costas. Segunda parte. Renascer. As 7 guardiões, as estrelas negras no céu e a fúria transformada. Mas o universo nunca nos abandona. 5 anos atrás, essa própria mulher que me prendeu também teve uma segunda visão. Eu estava ajudando com o processo da imaginação ativa. 7 bruxas lideradas por Morgana, tá? Que é um arquétipo que a minha prima Juliane, ela sempre vê e sempre está presente, nos auxiliando e nos orientando. Então, quebrando esse espelho. Então, essas 7 bruxas reunidas em volta de um caldeirão, então contando com mais Morgana 8, transformaram, fizeram alguma coisa ali, isso na imaginação ativa, a gente simbolicamente transformaram, e essa sacerdotisa que foi aprisionada no espelho saiu como uma fênix em brasa desse caldeirão. E era como se eu emergisse desse fogo como uma fênix com a asa quebrada, né, com a asa esquerda ferida. Isso há 5 anos, gente. Na época eu não entendi, porque ela falou, é você. 3 meses de dor no ombro, tá? Eu ia trabalhar, ainda trabalhava em indústria aqui em fábrica, e eu ia trabalhando com aquela dor para dirigir, para estressar o carro, tudo mais. Mas eu não entendia na época, achei que fosse algo só físico meu, né? Fui no médico, tomei remédio, tudo. Mas hoje eu sei, o inconsciente nos fala em código. Eu fui estudar, eu fui durante todo esse período que eu estudei a psicologia analítica, que eu li muito sobre sonhos, muito sobre arquétipos e mitos. Então esse inconsciente ele nos prepara para batalhas futuras. E assim, quando eu estava exausta de ser a bruxa boazinha, eis que surgem elas. A Juliana, do canal do Tarô Fadas Vitorianas, e a Kelly, que é do Carvalho Encantado, 2 tarólogas, que agora nos reunimos no grupo do Caminho e nós 3 temos uma conexão muito forte. E também as outras meninas, né? Como a Juliana Haas, a Carinha, a Adriana, a Luana, né? E a minha amiga Andréia, que eu vou falar um pouco depois, uma amiga minha de adolescência, né. Então, nós completamos essas 7. 7 que estavam em volta do caldeirão, tinha mais uma, mas elas são irmãs que não me pediam a minha luz emprestada. Elas traziam a luz própria, e foi ali que as fúrias dentro de mim, aquela raiva sagrada das injustiças, se transformaram, viraram força criadora, e eu consegui entender o mito. As fúrias só se acalmam quando a justiça é feita. E essa maior justiça? Gente, não é vingança. Não! Não é você se remoer de ódio por causa de tudo que te fizeram, não. É impor limites, é dizer chega, dar um basta, parar de falar, bloquear, tirar foto, excluir tudo, acabou, chega, vaza daqui. Então, essa minha magia não é moeda de troca para egos famintos. Agora vamos lá, sincronicidade. Então veio essa confirmação divina. Há um tempo atrás, acho que não tem nem um mês, a Kelly, essa menina que eu falei que é uma taróloga do
do Tarot Carvalho Encantado, ela acordou, que está no meu grupo, ela acordou um dia e falou: gente, eu ouvi nitidamente ao acordar Ancas e Tempo Perdido, do Legião Urbana. Você acredita? A mesma música do homem que eu conheci quando eu tinha 16 anos, no banheiro do Hotel Tropical em Manaus. Eu estava numa festa e eu ia ao show dele no sábado. E eu encontrei com ele na porta do banheiro feminino. Eu conversei, pedi autógrafo, falei: amanhã estarei no show. Ele falou: amanhã eu vou olhar nos seus olhos, você vai ver, você vai entender. E me deu autógrafo e saiu. Então é um olhar que eu guardei como relíquia. Eu não tenho autógrafo aqui porque está no Brasil. Eu moro no Japão há 23 anos e eu deixei com as minhas coisas, meus pertences que ficaram com a minha mãe, né? E hoje eu entendo que tudo é sincronicidade. Eu tenho 51 anos. Isso aconteceu quando eu tinha 16 anos. São 3 décadas, gente, né? Mais de 3 décadas. Então a letra, tudo é sincronidade. A letra da música Tempo Perdido é um feitiço simbólico, entre aspas, de libertação. Temos nosso próprio tempo. E eu tive todo esse tempo de aprendizado na minha vida, saí do meu país, fui resgatar a, aquilo que minha avó, eu fiz o caminho inverso da minha avó, que saiu daqui de Okinawa depois da guerra. Então eu fiz um caminho inverso e vim buscar o quê? As minhas raízes. Eu vim entender esse outro lado para juntar o yin e o yang, a ação do ocidental e o yin oriental. Então eu vim trabalhar na minha integração. E Renato, sem saber, me deu a senha há décadas atrás. O inconsciente já sabia, ele é atemporal. Ele já preparava o meu caminho. Porque quando estamos prontos para a batalha interna, o universo envia a trilha sonora exata, tá? Então, me responda você, quantos espelhos te prenderam? Quantas mulheres como essa Tati, que foi a primeira que me trouxe tudo, você já encontrou na vida? Aquelas meninas que são com aquela máscara, né, da família, aquela coisa de margarina, de comercial de margarina, as santas, e vem falando, te elogiando através da vaidade, né, te elevando. Então o que que é? É um trabalho de ego, é elevar o ego para te dar a punhalada. Quantas vezes você já viu sua asa quebrar e por carregar o peso dos outros, o peso alheio? E eu te digo aqui hoje, chegou a sua hora. Como as fúrias gregas se tornaram Eumênides, que são as benevolentes, quando a gente traz a nossa sombra à tona, a gente a transforma, a gente abraça. Então, a nossa raiva, a sua raiva pode virar força, a sua dor, sabedoria, a sua asa quebrada vai cicatrizar em ouro. E aquelas pessoas que você precisa deixar para trás, deixe. Entenderam a citação do desapegue? É isso. E não por ódio, mas por justiça cósmica. Deixa a estrela, a poeira de estrela que está dentro de você, a centelha divina, brilhar. Porque você não nasceu para ser espelho dos outros. Você nasceu para ser a fênix, como eu. E a fênix não pede permissão para renascer, ela simplesmente renasce. Ela incendeia o passado e voa. E quando você fizer isso, o universo vai mandar a sua música, o seu tempo perdido, tudo aquilo que você precisou aprender para estar onde você está na transformação de hoje, na hora exata, para lembrar que nenhum sofrimento foi em vão, porque o que querem chamar de tempo perdido é semente do seu renascimento. Então,
Você está pronta para quebrar o espelho? Sua vida não é um acaso, é uma lenda em andamento, e as fúrias que te assombram são apenas anjos disfarçados de tempestade. Então, vem comigo, se você gosta de entender esses mitos. Esse mês a gente vai trabalhar muito a feminilidade, toda a sexualidade reprimida. Eu vou trabalhar com o grupo Carmim, e depois eu vou trazer aqui o vídeo dos encontros, dos símbolos vistos. Então, se você gosta de sonhos, de metáforas, de símbolos, de yin e yang, você quer integrar suas sombras, você quer entender como mapear por si mesma esse caminho, esse é o seu espaço. Se inscreva aqui, curte esse vídeo, mande, compartilhe para as pessoas, para que mais pessoas venham fazer parte da nossa conexão, dessa união, desse círculo de mulheres, dessa roda de mulheres poderosas que se transformam, e não por ódio, gente, é transformar-se, é fechar, curar as feridas e renascer das cinzas como a fênix. Então, se você é uma dessas que também já cansou de tanto ser apunhalada, de tanta coisa, e você gosta, quer entender seus sonhos, quer entender os sinais do seu inconsciente, quer ouvir mais a sua intuição, quando a gente começa a abraçar nossas sombras e trazer à tona tudo que a gente tem guardado dentro da gente e transformando em ação yang. Você traz um símbolo, desenha, você pratica uma ação, você transforma, você mexe com o seu metabolismo, o seu cérebro, ele vai criando novas redes, ele vai trazendo toda uma transformação interna nos seus órgãos. Isso tudo vai sendo modificado, e as sincronicidades, elas sempre existiram desde a pré-história, desde todos os tempos, a natureza sempre esteve aqui, só que a gente não vê. Isso é o despertar, isso é tirar o véu, a gente entende os sinais, tudo começa a ficar limpo, é como se a gente enxergasse com uma lente de aumento ampliada, expansão. Então, se você gosta disso, se inscreve, curte, compartilha, comenta a sua história para eu entender quem está aqui comigo, quem está nessa mesma vibração, nessa mesma conexão, e a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou falar mais das meninas, eu vou contar a história da minha amiga que eu não contei aqui, aí a gente vai falar mais de arquétipos e vamos trazendo sonhos, e é isso. Se inscrevam, que eu espero você. Eu sei que você faz parte dessa conexão. Até o próximo vídeo e muito obrigada!